Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos aqueles que estão conectados conosco para mais esse tempo de compartilhar da palavra de Deus. Que o Senhor abençoe ricamente a vida de cada um, em nome de Jesus. Eu queria ler um trecho das Escrituras que está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 34, dos versículos 29 até 32, onde nós temos o seguinte registro. Então o rei deu ordem e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor e com ele foram os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé no seu lugar e fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se encontravam em Jerusalém e em Benjamim concordaram com esta aliança. E os moradores de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus dos seus pais. Quando nós lemos as Escrituras, nós vamos encontrar muitas histórias interessantes, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento. Aqui nós temos a história do rei Josias, certamente um rei interessante, porque Josias, ele foi neto de Manassés. Manassés foi um rei que reinou 55 anos em Jerusalém. E foi um rei que se afastou de Deus. Diz lá que ele fez aquilo que era mal aos olhos de Deus. Mas Deus colocou Manassés numa situação difícil. O rei da Síria invadiu Jerusalém e o levou cativo para a Babilônia. Mas lá na Babilônia, ele teve uma experiência com Deus. Diz lá na palavra que ele orou ao Senhor, pedindo que Deus lhe permitisse voltar novamente para reassumir o governo, o reinado em Jerusalém. E Deus foi misericordioso. E ele voltou novamente a Jerusalém, retomou o seu reinado e agora ele fez um governo diferente, porque ali ele teve uma experiência com Deus. Aí tirou toda a idolatria do templo e derrubou aqueles altares aos ídolos e retomou o culto verdadeiro ao Deus de Israel. Morre Manassés, entra o seu filho Amon, e a palavra diz que Amon fez o que era mal perante o Senhor, e foi tão ruim que o próprio povo se levantou contra ele e o mataram, e tiraram desse posto de governo que ele estava. E então, depois de Amon, vem Josias. Josias era filho de Amon, neto de Manassés. E o interessante é que Josias tinha 8 anos de idade quando ele foi empossado como rei de Judá. Imagina uma criança sendo empossada como rei de uma nação. Então, durante os primeiros anos de reinado de Josias, nós não temos absolutamente nada aqui nas Escrituras. A Bíblia vai começar a falar de Josias quando ele tinha 16 anos. Com 16 anos, ele toma uma decisão e ele manda restaurar o culto, ele faz uma reforma religiosa lá em Jerusalém, em Judá, remove altares, remove ídolos e traz o povo de volta à comunhão com o Deus verdadeiro. Logo depois, quando ele estava no seu 18º ano de reinado, portanto, estava com 26 anos, ele toma a decisão de restaurar o templo. O templo estava desleixado, estava com muitas coisas estragadas. Por quê? Porque os reis anteriores não haviam seguido ao Senhor. Portanto, o templo ele não cumpria a sua função
de ser lugar de adoração e de louvor a Deus. E por isso as coisas se estragaram por falta de uso, por causa do templo, sem reparos. E Josias decidiu fazer reparos no templo, restaurar o templo. E por isso ele deu ordens aos seus subordinados para que pegassem valores e entregassem ao sacerdote Ilquias, que era o sacerdote que naquele tempo estava na função de liderar espiritualmente o povo de Judá, para que ele então contratasse pessoas para que essa reforma acontecesse. E no processo dessa reforma, qual é a surpresa? Eles encontram o livro da lei de Moisés em algum lugar, em alguma sala, algum compartimento. Como não era usado, aquele rolo da lei ficou ali totalmente esquecido. Ninguém sabia que ali havia um rolo da lei de Moisés. E quando esse rolo foi encontrado, levaram imediatamente ao rei e leram diante do rei o que estava escrito. Era o Pentateuco, eram os 5 livros de Moisés. E esses 5 livros foram lidos diante de Josias. E quando Josias ouviu essa leitura, ele rasgou as suas roupas. E ele disse: pecamos contra Deus, estamos em culpa diante do Senhor, porque nós não andamos naquilo que o Senhor nos deixou para que nós praticássemos. E então ele manda pessoas a uma profetisa que Deus havia levantado naquele tempo, que se chamava Hulda. E eles consultam essa profetisa e ela libera palavras de Deus para Josias, para o seu governo. E então nós temos a sequência do nosso texto. Aí nós chegamos ao texto que eu li, quando o rei, ele deu ordens para que todo o povo de Judá, especialmente de Jerusalém, se reunisse num determinado lugar. Por quê? Porque era propósito dele ler aquele livro, aquele rolo, aquela palavra que ele havia recebido em mãos, para que todo o povo soubesse exatamente aquilo que Deus falava. Porque o seu propósito era restaurar completamente o culto ao Deus verdadeiro. Então é óbvio que tudo isso passaria pela leitura da palavra, para que tanto os sacerdotes, como os levitas, como as autoridades e como o povo soubessem o que realmente Deus havia liberado e como devia de ser a conduta do povo para agradar o coração de Deus. Então ele lê aqui diante das pessoas, isso aqui o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. Então foi lido aqueles 5 livros de Moisés. Certamente levou um bom tempo para que os 5 livros, todo aquele conteúdo fosse lido diante do povo, mas ali estava o povo ouvindo atentamente a palavra de Deus, aquilo que o Senhor, através de Moisés, havia deixado para Israel. E é claro, quando a palavra de Deus ela é lida, quando a palavra de Deus é proclamada, quando a palavra de Deus é liberada, alguma coisa acontece, porque a própria Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. Onde a palavra de Deus é proclamada, onde a palavra de Deus é compartilhada, alguma coisa vai acontecer, porque o Espírito de Deus vai vir e vai agir para que o propósito daquela palavra se cumpra na vida das pessoas. Mas o que eu quero destacar, especialmente aqui, são algumas coisas que o texto nos fala sobre como o rei se posicionou e o que ele colocou diante das pessoas como básico, como importante. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, que Josias creu que aquela palavra era a palavra de Deus, a verdade do Senhor deixada ao seu povo. Então, aqui temos um grande ensinamento que se aplica na vida de qualquer pessoa. Nós temos que crer que a palavra de Deus é verdadeiramente a palavra de Deus, que é a revelação de Deus aos seus filhos, que é aquilo que Deus achou por bem
registrar para que os que amassem o Senhor ou tivessem interesse em conhecer o Senhor, pudessem ter uma base sólida, clara, cristalina, no que se amparar, para poder entender a vontade de Deus e caminhar nessa vontade. Então, a palavra diz que Josias, ele creu que essa palavra era a palavra de Deus. E por isso, ele considerou essa palavra, lhe deu o valor que ela necessariamente tem que ter e também se preocupou em comunicar isso às pessoas, certo? Então, mas o que a gente precisa entender, que é muito comum hoje em dia, é que as pessoas, elas conhecem intelectualmente a palavra, mas esta palavra não penetra no seu coração para que ela gere, para que ela opere o espiritual, aquilo que só Deus, pelo Espírito, pode realizar através da palavra no coração das pessoas. Então aqui, quando nós vemos que Josias creu, significa que ele de fato absorveu no seu coração e esta palavra transformou completamente a sua vida. Deu a ele um novo entendimento e deu a ele um novo rumo na sua caminhada. Então, a palavra de Deus, meu querido, minha querida, é a revelação de Deus para nós. E nós, eu sempre digo, nós somos pessoas muito agraciadas, porque hoje nós temos a Bíblia diante de nós, temos inúmeras versões, podemos recorrer a versões diferentes para que nós compreendamos realmente aquilo que Deus está falando. Então nós não temos desculpa de não entendermos aquilo que Deus está nos comunicando através da sua palavra. Por isso, somos agraciados, mas precisamos entender que essa palavra, ela é a palavra de Deus e que essa palavra, ela precisa ser absorvida no nosso coração para que a nossa vida, ela seja guiada pelos princípios e pelas verdades registrados nessa palavra. Então é um primeiro ensinamento que a gente absorve dessa reação de Josias diante do achado do livro da lei, como ele agiu, como ele se posicionou frente a esse achado precioso. Ele creu que era a palavra de Deus. Segunda coisa que nós vamos perceber aqui, que Josias leu esta palavra diante de todo o povo. Qual é a lição que a gente aprende? Que nós não devemos guardar a palavra apenas para nós. Josias podia ter ouvido, podia ter lido e retido todo aquele conhecimento para si mesmo. Mas Josias entendeu, isso não é apenas para mim, isso aqui é para todo o povo. E ele liberou a leitura deste livro diante de todo o povo da nação. Para quê? Para que não apenas ele pudesse crer, mas muitos outros pudessem, ao conhecer essa palavra, pudessem retornar a Deus verdadeiro, pudessem reconciliar-se com Deus e pudessem voltar a caminhar numa harmonia, numa comunhão profunda, comprometida e séria com o Deus verdadeiro. Então é muito importante que nós não retenhamos a palavra de Deus para nós, mas que nós sejamos alguém que libera, que passa adiante, que compartilha, porque tantas pessoas precisam conhecer quem é Deus, o que Deus fez, o que Deus espera, e tudo isso nós encontramos aonde? Encontramos nas Escrituras. E quando nós liberamos as Escrituras, nós liberamos todas essas verdades, todos esses princípios, todos esses conceitos que são tão importantes para todo e qualquer ser humano, que ele conheça a verdade de Deus e pela palavra de Deus possa ser transformado, ter o seu coração mudado e se tornar alguém plenamente unido pela fé com esse Deus Todo-Poderoso. Então, uma segunda lição que a gente percebe aqui, de nós divulgarmos, de nós compartilharmos, de nós liberarmos na direção de outras pessoas a palavra, porque a palavra é poderosa para impactar e para transformar vidas. Uma terceira lição que a gente aprende da atitude de Josias é que diz aqui que Josias pôs-se de pé e fez
uma aliança com Deus. Isso é a resposta que Josias deu à palavra de Deus na sua vida. Quando ele entendeu o que Deus é e o que Deus queria dele, ele prontamente se dispôs a se aliançar com Deus, fazer um pacto com Deus, para que ele pudesse caminhar se relacionando estreita e intimamente com o Senhor, e também que o Senhor pudesse acessá-lo, tocar na sua vida, abençoá-lo, fazer dele aquilo que o Senhor queria que acontecesse na sua vida. Então, é muito importante que nós também, façamos essa aliança com Deus, porque o texto nos mostra mais ou menos no que consistia esta aliança, e é claro, nós podemos trazer isso tranquilamente para a nossa realidade. É isso que constitui uma aliança com Deus. Primeira coisa que essa aliança constituiu foi seguir a Deus. Eu decido seguir a Deus. Está no versículo 31, na primeira parte, diz aqui, ele fez uma aliança com o Senhor para o seguir. Então essa aliança, ela tinha embutido nela a decisão de seguir ao Deus verdadeiro. Josias disse, eu me proponho a seguir o Senhor. Eu me proponho a andar na direção do Senhor. Eu me proponho a fazer a vontade do Senhor. É isso que Deus quer para você, o que Deus quer para mim. A palavra de Deus, ela tem esse objetivo, nos desafiar e nos impulsionar para que nós sigamos o Senhor. Andemos totalmente debaixo da orientação e da direção da sua palavra. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. E no Salmo 37, 5, muito bonito essa palavra, a palavra de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Foi essa a decisão, esse foi o primeiro aspecto dessa aliança de Josias com o Senhor Todo-Poderoso. Segundo aspecto dessa aliança, diz aqui no mesmo versículo 31, que ele se dispôs a guardar a palavra. Primeira coisa, seguir a Deus. Depois dizer, mas eu vou guardar a palavra. Seguir a Deus é fundamental, mas seguir a Deus significa também que você precisa guardar a palavra. Você precisa caminhar pisando nos princípios e nas verdades da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser o fundamento da sua vida. É o fundamento. Por isso Jesus diz em Mateus 7, 24, aquele que ouve e pratica a minha palavra é como alguém que construiu sobre a rocha. Então, quando nós amparamos a nossa vida sobre a palavra, nós teremos uma base sólida, não seremos abalados. E isso significa guardar a palavra, colocar em prática esta palavra na caminhada diária. É isso que o Senhor quer. Não apenas conhecer, mas guardar e praticar esta palavra no nosso cotidiano. Um terceiro aspecto embutido nesta aliança, conforme o nosso texto, é cumprir a palavra. No versículo 31 ainda, na terceira parte do versículo, diz assim, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Então, um chamamento a uma total e completa obediência à palavra de Deus. Tá? Tudo isso estava dentro dessa aliança que Josias estabelece com seu Senhor. Realmente, ele tomou decisões extremamente importantes que estão registradas aqui para que nós entendamos o nível da aliança e todos os requisitos, todos os aspectos que estão envolvidos e que são essenciais para que se possa viver exatamente como Deus quer que a gente viva. E como isso é importante, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura
é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E aí no versículo 17 diz, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja como é importante nós cumprirmos esta palavra, porque então ela vai gerar em nós mudanças, vai trabalhar o nosso caráter, vai mudar a nossa forma de pensar, vai mudar, bem dizer, todas as áreas da nossa vida, porque a palavra vai nos ajustar à palavra de Deus, à vontade de Deus, ao propósito específico de Deus para a vida de cada um de nós. Isso nós encontramos exatamente aqui. Então, é preciso obedecer à palavra de Deus. E na sequência diz que todo o povo entendeu isso e também disse sim, nós também vamos nos posicionar da mesma forma frente a este livro da lei, frente ao Senhor que liberou este livro para que nós o conhecêssemos e conhecêssemos a sua vontade. Então, é uma história bíblica muito interessante, onde nós vemos um jovem, de fato, entendendo o propósito de Deus para a sua vida, e ele se entregando completamente nas mãos de Deus e se tornando uma bênção nas mãos do Senhor. Se nós lemos na sequência, Josias, ele foi muito bem sucedido no seu governo. Por quê? Porque ele era um rei temente ao Senhor. Ele era um rei que havia se aliançado com o Senhor e, é claro, ele estava debaixo da proteção, da direção e da bênção do Senhor. A minha palavra é, você já se aliançou com esse Senhor? Você já rendeu a sua vida para Ele? Você tem decidido realmente conhecer a sua palavra e se submeter a esta palavra? Você tem tomado a decisão de ser um filho, uma filha que obedece aos princípios e verdades que o Senhor tem deixado para nós nas Escrituras? Que você se posicione, porque com certeza o desejo de Deus, o propósito de Deus é que você tenha uma vida abençoada, que você seja uma pessoa bem-sucedida em tudo que você fizer. E eu quero dizer, sem medo de errar, tudo isso passa por você conhecer a palavra, por você se render ao Senhor e por você viver e praticar esta palavra no seu dia a dia. Que Deus abençoe a sua vida. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor deixou a sua palavra. Hoje nós podemos, Senhor, conhecer esta palavra, conhecer o Senhor da palavra. Sim, porque foi o Senhor quem deixou esta palavra, foi o Senhor quem inspirou os escritores bíblicos para que eles registrassem o que nós encontramos aqui, exatamente para nos orientar, para nos ensinar, para nos dar direção, para que nós saibamos o que o Senhor quer, o que o Senhor não quer, o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer, enfim, como crer, como nos relacionar com o Senhor, de tal forma que nós estejamos muito bem conectados e possamos contar com a bênção do Senhor. Pai, eu quero orar por cada pessoa que está assistindo a este momento. Pai, toca no coração de cada um. Senhor Deus, mostra a cada um o valor e a importância que a palavra de Deus tem e ajuda cada um a realmente se firmar na rocha. Pai, que aqueles que se chamam pelo Teu nome sejam pessoas que amam o Senhor, sejam pessoas que amem a Tua palavra e sejam pessoas que têm um propósito, obedecer, viver, praticar esta palavra todos os dias da sua vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, só lembrando nossas atividades, fim de semana, bênção pura. Fim de semana temos o Retiro das Mulheres, será em Santo Antônio, vai ser um tempo tremendo e precioso para as irmãs. Cremos que serão ministradas pelo poder de Deus, mas simultaneamente teremos nossas atividades normais aqui. No sábado temos o encontro dos jovens, os livres. Cremos que será um tempo precioso e maravilhoso. E no domingo, os 2 cultos da família, 9 horas da manhã, 19 horas. Venha, participe
e seja tremendamente abençoado. Obrigado por você ter estado conosco. Deus abençoe a sua vida e a sua casa.